Boa tarde para todas as pessoas, para a nossa roda de conversa de número 219 da Frente Stamira de CAPES. Eu sou Leandro Pacheco, sou psicólogo, trabalho aqui no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado. Frente Stamira de CAPES, um coletivo de trabalhadores, usuários e familiares da atenção psicossocial do Rio de Janeiro, e um projeto de extensão coordenado pelo professor Pedro. As rodas de conversa que a gente realiza toda semana, às terças-feiras, de 5 às 6h30, temos discutido vários temas da atenção psicossocial desde abril de 2020. E nesse ano de 2025, dando encaminhamento a partir do que foi decidido na última Assembleia, a gente está realizando rodas que possam nos ajudar e nos preparar para a realização do segundo Congresso de CAPES, em julho desse ano. O tema de hoje, dessa roda, de número 219, é Centros de Convivência e Cultura, Situação Atual e Perspectivas a partir da Portaria 5.738 de 2024, Portaria do Ministério da Saúde. A gente hoje conta com a presença da Nelly Almeida, que é coordenadora de redes de saúde mental, do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, que vai poder falar um pouquinho mais para a gente sobre essa portaria, com mais tempo, fazer uma apresentação. Depois a gente passa para algumas pessoas que a gente fez o contato para que, como pré-inscritas, possam falar um pouquinho da sua experiência, compartilhar conosco, e a gente abre para uma roda de conversa, né? A gente abre para quem outras pessoas participarem, que estiverem aqui, como algumas pessoas de outros centros de convivência e cultura já se identificaram aqui no bate-papo. Então, para a gente iniciar, eu vou passar a palavra para o professor Pedro. Então, a minha palavra é uma saudação a todos os presentes, agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos relatores, né, dessa mesa redonda, agradecer a presença da Nelly de Almeida, que é a coordenadora das redes assistenciais lá do Departamento de Saúde Mental, e que vai, primeiro, fazer uma apresentação sobre a portaria, né? A portaria representa uma novidade em relação ao status, né, institucional dos centros de convivência, né? E é uma novidade muito, muito importante, muito positiva, que vem da gestão do Ministério da Saúde. E agradecer a todas as pessoas que também vão relatar e todos que vão participar desse debate. Todos aqui sabem a importância que a Frente Stamira de CAPES dá aos centros de convivência e cultura. Inclusive, o esforço que aqui o Instituto de Psiquiatria está fazendo para consolidar um centro de convivência, que é o Centro de Convivência Praia Vermelha, em formação aqui no Instituto, né? Então, bem-vindos todos, teremos uma roda certamente muito proveitosa. Obrigado, professor Pedro. Então, para a gente iniciar, eu vou passar a palavra para a Nelly, e enquanto ela fala, para ajudá-la, eu vou transmitir aqui a apresentação. Tá bom, Nelly? Tá com você, obrigado. Então, para agradecer imensamente o convite feito pela Frente Stamira Resistência e Invenção, agradecer ao Pedro Gabriel, aqui também o Leandro, o Carlos Henrique, a Iracema Polidoro, a própria Fabiane Valmori, que tem estado muito à frente desse tema, né, arte e cultura. Então, é uma alegria estar aqui conversando sobre essa iniciativa de instituição de uma portaria de centros de convivência em todo o Brasil, né? Então, eu vou centrar mesmo, assim, a minha participação para falar da portaria, para que, a partir daí, a gente possa contribuir com esse debate. Atualmente, eu estou na Coordenação Geral de Rede de Serviço de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, aqui do Departamento de Saúde Mental, do Ministério da Saúde, com a professora Sônia Barros, né, que é a nossa diretora, e tem sido, assim, um trabalho muito direcionado da professora Sônia Barros, a gente caminhar muito rente com as deliberações
da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, e caminhar muito rente, se esforçar muito para que a gente possa dar andamento a um conjunto de propostas progressistas, né, do campo da saúde mental, que foram elaboradas ali por todos nós que participamos, né, em dezembro de 2023. Pode seguir. Eu pensei em trazer alguns antecedentes para essa portaria, né? Porque, assim, embora seja um momento novo, né, que a portaria vai permitir que a gente possa regulamentar, implantar, expandir os centros de convivência, é muito importante também a gente entender historicamente o que nos levou até esse momento, né? E eu gostaria de fazer referência a essa portaria ainda na época da SAIS, né? A portaria número 396, de julho de 2005, que foi justamente uma portaria que tinha como objetivo instituir um Programa Nacional de Centros de Convivência no Brasil. Então, a gente está falando aí de quase 19 anos, né, gente? Quase 2 décadas, em que houve uma iniciativa institucional. À época, a coordenação, né, da saúde mental, álcool e outras drogas, do professor Pedro Gabriel, também na sintonia, né, com as conferências nacional de saúde mental. A própria portaria SAIS 396 faz referência à terceira conferência, assim como nós também fazemos referência, né, à 4ª e à 5ª conferência. Então, essa portaria, ela instituiu um programa em julho de 2025, mas ela foi revogada na sequência, 6 meses depois, por uma outra portaria, que é de 12 de dezembro, praticamente 5 meses depois. E essa revogação, ela se deu, isso também, essa informação a gente tem em conversa também com Pedro Gabriel, né? Foi uma revogação quase que administrativa, por mudança de gestão, de mudança de governo, mas, ao mesmo tempo, não foi possível retornar a ela. Então, foi um ato administrativo para revogar, mas que depois as circunstâncias não possibilitaram a retomada, né, dessa portaria, que só foi possível em 2023. Então, a gente tem essa portaria, né, como iniciativa de 2005. A gente tem as 4 conferências nacionais de saúde mental. Aqui eu não estou referindo à primeira, porque a primeira, de 1987, ela não fala exatamente em centros de convivência, fala em espaços de convivência, sociabilidade. Então, contando aí as 4 conferências, né, após 87, destacando uma experiência que foi muito importante, o Fórum Nacional de Centros de Convivência, que foi instituído no período da pandemia, com uma ação protagonista muito importante do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, onde a sede aí da Frente Estamira, Invenção e Resistência, e esse fórum permitiu muito, assim, atualizar o debate de centros de convivência, entender as experiências de centros de convivência, mapear as experiências de centros de convivência. Está aqui a Fernanda, né, de Jundiaí, que participou ativamente do Fórum Nacional e também do Seminário Nacional de Centro de Convivência em 2021. 2021, vocês sabem, né, a gente estava em plena pandemia. O Brasil estava em pleno processo de sofrimento coletivo, público, né? Todos nós vivemos isso, né? A gente sabe como foi difícil atravessar a pandemia no governo negacionista, né, todas as dificuldades de acessar a vacina. Foi um momento de pandemia e muito sofrimento, pela perspectiva, pela padronagem, né, digamos assim, de um negacionismo, de tudo que a gente estava vivendo. Então, isso agravou o que já seria muito dolorido, né, que é uma pandemia, agravou mais essas condições. E é muito interessante que, nesse período, a gente, quando eu digo assim, o coletivo, né, um grande coletivo, né, as grandes comunidades, os grandes grupos, né, os grandes movimentos, foi possível se organizar em torno de um propósito, de um objetivo, que é olhar para esse dispositivo centro de convivência e fazer valer a sua possibilidade de existência efetiva, né? É muito interessante, aí eu queria já fazer uma ligação, porque foi exatamente no momento, né, de muita dificuldade que o país estava atravessando, esse grande coletivo estabeleceu a arte e cultura, a invenção, a imaginação,
a capacidade de superação também, né, dos estigmas, dos preconceitos. Foi possível, nesse momento específico, pela arte e cultura, projetar uma possibilidade de um futuro diferente. E esse seminário nacional, ele foi muito importante para reunir as pessoas, reunir as experiências. Não são experiências idênticas, são experiências muito diferentes, né? Cada estado com a sua composição, com a sua configuração, mas foi possível estabelecer um diálogo. E, a partir desse diálogo, sedimentar um campo muito bom de retomada desse processo de voltar à rede, porque já esteve em algum momento, né? Voltar à rede de atenção psicossocial, o dispositivo Centro de Convivência. Eu coloquei aqui um link de uma publicação que foi gerada a partir do Seminário Nacional do Centro de Convivência. Essa publicação reuniu todos os trabalhos apresentados no Seminário Nacional. É uma publicação que a editoria é da responsabilidade, né, do Conselho Regional de Psicologia, com os integrantes do seminário, e eu acho que aqui a gente tem um excelente documento com uma dimensão nacional das experiências de convivência, por isso que está aqui para ficar como um registro e também encaminhar para frente da mira. E, por último, aí atualizando, né, o Ministério da Saúde, o Departamento de Saúde Mental, tomou a iniciativa de chamar um grupo de trabalho para que pudesse contribuir para a formulação desse Programa Nacional de Centro de Convivência. Esse grupo de trabalho contou com várias experiências do Brasil inteiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Acre, uma participação muito importante. O Acre tem um centro de convivência, a Arte de Ser, que é um centro de convivência excepcional, porque tem uma linha de trabalho de uma delicadeza imensa, com muitos processos de arte, de cultura, muito protagonismo, né, dos conviventes, e foi muito importante que o Acre também estivesse nesse grupo de trabalho, para a gente também não ficar nessa ponte aérea aí, sudeste, também trazer as experiências do norte. Esse grupo de trabalho foi instituído por uma portaria de julho de 2023, praticamente trabalhou todo o ano de 2023, avançando um pouquinho em 2024, até que foi possível publicar, né, essa portaria, a portaria 5.738, essa portaria, nos seus termos, né, ela foi totalmente pactuada, né, junto à CIT, a Comissão Intergestores, ela foi pactuada em julho de 2024, mas levou todo esse tempo, quase um semestre, né, para ser efetivamente publicada. Então, a gente tem um grupo, um GT, que trabalhou em 2023, tem uma formulação, uma pactuação final da portaria em julho de 2024, e a publicação efetiva da portaria se deu em 2024. Essa portaria, então, ela vai instituir, ela vai sedimentar os pressupostos, né, de um centro de convivência. Então, tem um objetivo muito simples, que na verdade é simples, mas é um objetivo um pouco difícil, né? Pensando o nosso tempo contemporâneo, né? Mas esse objetivo muito geral e muito direto, é muito simples, que diz que o objetivo do Centro de Convivência é oferecer à população, em geral, espaços de sociabilidade, espaços de convivência, espaços de trocas sociais. É um espaço aberto à comunidade. E aí, esse centro dispositivo pode seguir. Ele segue se definindo como um ponto de atenção de saúde mental complementar e potencializador das ações de cuidados em saúde, sendo um espaço de convívio entre diferentes pessoas e grupos da comunidade, com intervenção nas dimensões individual e coletiva. É importante também situar isso, né? São espaços voltados para os grupos, para os coletivos, mas também tem um espaço para o acolhimento individual, que a gente considera importante também. Ele tem um caráter estratégico para a convivência, para o desenvolvimento potencial e criativo, né, um fortalecimento de laços sociais, acesso aos direitos sociais,
de pessoas em situação de vulnerabilidade social e sofrimento mental ou com necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas. A ideia também é que o centro de convivência ele possa estar articulado com todos os pontos de atenção da rede de atenção. Ele também ele tem uma ele está sendo pensado e construído numa perspectiva de uma política intersetorial. Estou vendo que o Bernardo acabou de chegar, queria cumprimentar. Grande Bernardo, estamos aí, hein, Bernardo? Bom, a ideia também é que o centro de convivência ele possa estar interligado com as políticas nacionais de saúde já instituídas, que seja um dispositivo que possa dialogar com essas políticas. Então, ele vai estar interligado com a promoção da saúde, com a atenção básica à saúde, com a própria atenção especializada, né? Isso quer dizer também a sua vinculação, quando a gente pensa na atenção especializada, com a rede de CAPs, com toda a rede, né, de assistência às pessoas com algum tipo de sofrimento mental, e também com um objetivo assim, muito definido, que é essa vinculação com as populações específicas, né? Quando chamam de populações específicas, aí está pensando as questões de raça, cor, gênero. O centro de convivência também, ele ser atravessado por essa concepção das variáveis, né? Esses marcadores da diferença para a gente pensar uma integração, uma reabilitação psicossocial a partir desses componentes, desses determinantes sociais que vão gerar também determinados sofrimentos. São esses os objetivos: a reabilitação psicossocial e a promoção da saúde, esse acolhimento integral, né, e favorável ao convívio humano, o incentivo à autonomia, ao protagonismo, à coletividade, à contratualidade entre os usuários e as usuárias, né, da RAPS e demais redes de atenção, promover essa confluência de projetos e programas intersetoriais, como a gente disse antes, né, a ligação com a cultura, com a economia solidária, com a educação, com o desenvolvimento social, esporte, lazer, meio ambiente e direitos humanos, e que a gente possa criar espaços heterogêneos, espaços da diversidade, espaços de uma convivência social, não a partir, né, de uma ideia de uma igualdade, mas das diferenças, da diversidade. E fomentar a cidadania por meio de políticas de proteção social e acesso a direitos com base nos princípios do SUS e na dignidade humana. São os princípios: a convivência, a solidariedade, a democracia e a participação coletiva, o protagonismo das pessoas conviventes, a redução de riscos e danos, a diversidade e a heterogeneidade das expressões humanas e culturais. Então, como vocês podem observar, os centros de convivência, eles estão imbuídos, encarnados em ideias também revolucionárias, né? E uma ideia também que possa fazer frente a uma sociedade muito polarizada, uma sociedade muito atravessada pelo ódio, pelo medo, pelas desconfianças. Então, é um dispositivo que ele está ali, numa interface, né, entre a promoção da saúde, a cidadania e uma possibilidade de a gente pensar sociedades mais amorosas, mais interativas, mais generosas, né? Tem esse desafio. Aqui as diretrizes do centro de convivência, eu acho isso aqui muito importante, queria demarcar. Uma das diretrizes é a desinstitucionalização e o cuidado em liberdade. Então, esses dispositivos de convivência comunitários, eles também estão relacionados, digamos assim, com esse processo maior da reforma psiquiátrica brasileira, né? Que é a ideia de fechar todo e qualquer leito manicomial. E os centros de convivência possibilita, nessa perspectiva, né, do que a gente está investindo, possibilita que as pessoas que passaram por processos muito longos de internação, que elas possam ali, a partir dali, daquela experiência na comunidade, na convivência, reconstruir as suas vidas, reconstruir os laços sociais. A gente entende que uma SRT e um CAPS, né, de uma forma muito, digamos assim, se a gente pensar numa perspectiva muito isolada, não é capaz de dar essa dimensão mais social a esse processo de reabilitação psicossocial. Claro que
Claro que é muito importante, são dispositivos estratégicos, né, da Desinst, com certeza, o CAPES, as RT, mas essa materialidade de um dispositivo social, comunitário, aberto à comunidade, a gente entende que tem uma função muito importante para materializar essa possibilidade de uma vida em sociedade, para além de uma concepção vinculada estritamente à saúde, né? Então, é de acesso livre e de baixa exigência para pessoas com qualquer condição de saúde, então é um espaço aberto. O ambiente físico de um centro de convivência deve oferecer uma capacidade de acolhimento das pessoas, então, com alguma infraestrutura, né, para que as pessoas possam permanecer no ambiente, usufruir do ambiente. Então, alguns espaços, né, de banheiros, de cozinha, né, de estar, de permanência, né, é um espaço que possa promover um certo bem-estar em permanecer naquele espaço, em interagir com aquele espaço, né? E, por último, o SECO também ele poderá estar em espaços públicos, desenvolvendo atividades em espaços públicos, em parques, praças, academias, isso tudo que a gente sabe, entende da importância, centros culturais, pontos de cultura, etc. Bom, aqui questões mais, assim, de desenho desse centro de convivência, eu gostaria muito de compartilhar essa informação com vocês. Tem uma previsão de 3 modalidades de centro de convivência. Uma modalidade básica, que são municípios com população até 15 mil habitantes. Então, quando a gente fala até 15 mil habitantes, isso quer dizer que qualquer município abaixo de 15 mil habitantes pode habilitar um centro de convivência. Uma modalidade intermediária, que é entre 15 mil habitantes e 15.001, né? E 70 mil habitantes. Então, ali nessa faixa, né, entre 15 mil e 70 mil habitantes, modalidade intermediária, e uma modalidade ampliada, que são os municípios com população acima de 70.001 habitantes. Essa divisão, ela prevê, então, só para fechar esse raciocínio, né, ela não tem ela modela pelo porte de convivência, né, a básica, a intermediária e a ampliada, mas ela não restringe nenhum corte populacional para que o município possa solicitar a habilitação de um centro de convivência, e isso eu achei muito bacana e teve a ver com discussões também, muitas contribuições do próprio GT, no sentido de a gente não limitar, né? Só para vocês terem uma ideia como isso faz diferença. Por exemplo, em 2005, o corte populacional para centro de convivência era de 200 mil habitantes. Claro que isso também tem a ver com orçamento, com disponibilidade orçamentária, tem muita, né, é o campo aí da gestão do orçamento público, mas é uma diferença importante, né? Se a gente tem uma limitação de 200 mil habitantes, a gente tem uma abertura para todo e qualquer tipo de município, de qualquer porte populacional. Segue. É uma estrutura mínima, né? A ideia de um coordenador com ensino superior, e 2 profissionais também com ensino superior em qualquer área, né, praticamente, né, psicologia, terapia ocupacional, serviço social e enfermagem, 2 profissionais técnicos, ou auxiliares de enfermagem, técnicos administrativos, e profissionais com ensino médio superior necessário à execução do projeto técnico. Aqui é para ter uma abertura mais ainda para quem não está contemplado, né, nessas profissões acima, que aqui também possa ter acesso. E tem aqui uma previsão, uma previsão de carga horária semanal da equipe técnica. Então, na modalidade básica, né, até 15 mil habitantes, 200 horas, a intermediária, 230 horas semanais, e na ampliada, 250 horas semanais. Isso pressupõe um centro de convivência que ele fica aberto durante todo o dia, nos 2 turnos, e também pode funcionar durante o final de semana. Pode seguir. São as atividades, né? A gente já identifica essas atividades, né? O acolhimento individual em grupo, as oficinas com diferentes linguagens artísticas, culturais, práticas integrativas e complementares em saúde, ações de educação em saúde, ações de geração de renda e economia solidária, ações de arte e cultura, ações de redução de riscos e danos, integração entre os diferentes pontos de atenção em saúde, integração com a comunidade do território,
estímulo à autonomia, ao protagonismo das pessoas conviventes, esporte e lazer, atividades coletivas de integração com a cidade e o território, e atividades de educação e preservação ambiental e sustentabilidade. Aqui são as vedações, né? Para a gente entender um pouco também a dinâmica, né? Do que não pode. É vedada a realização de consultas ou atendimentos individuais ou em grupo com finalidade médica, psicoterapêutica ou farmacoterapêutica. Então, o tratamento estrito sensu não cabe nesse dispositivo, que é um dispositivo mais vinculado à promoção da saúde, às artes e culturas, às linguagens, né, da arte e da cultura, sem a vinculação, um tratamento formal. As atividades devem ser realizadas em 2 períodos, né, como disse, somando 8 horas, podendo também funcionar nos finais de semana. A solicitação do incentivo, né? Como é que consegue implantar um centro de convivência? Essa solicitação, ela segue da mesma forma para os outros serviços também da atenção psicossocial, da mesma forma que um CAPS, da mesma forma que um SRT e leitos. O gestor local, né? No caso, o gestor municipal, deve solicitar essa habilitação e o projeto deve ser inserido nesse sistema, que é um sistema de apoio à implementação de políticas públicas, que é o SAIPES, que é um sistema formalizado do Ministério da Saúde, que acolhe as propostas, né? Então, o gestor deve solicitar esse incentivo, deve inserir o projeto da implantação desse SECO e um termo de compromisso, são esses documentos, essa documentação, um termo de compromisso da contratação desses profissionais, né, como está lá na portaria, de uma equipe mínima. Pode seguir. Essa regra aqui vale para todo e qualquer serviço aqui da saúde mental, né? Uma vez solicitado o incentivo, o município tem 90 dias para habilitar esse serviço. Então, quando pede o incentivo, esse incentivo, a princípio, é para ajudar o município na organização, né, desse serviço, e tem 90 dias para que possa apresentar um pedido de habilitação, né, para que efetivamente ele possa estar implantado e efetivamente possa receber o recurso de custeio mensal, que faz toda a diferença, né, na sustentabilidade do dispositivo. Então, aqui tem os termos técnicos, né, o que é habilitação, e aqui já entra uma questão, uma novidade, que é o seguinte, é uma novidade novíssima. Desde finais de 2023, há uma iniciativa aqui da Secretaria de Atenção à Especialidade da Saúde, do Programa Nacional, né, da Saúde Especializada, PNAES, de mudar os processos de habilitação na relação do Estado com o Ministério. Então, há uma mudança. Qual é a principal mudança? Que toda a habilitação ela vai acontecer no Estado. Qual seria a função do Ministério da Saúde nessa reformulação? O Ministério teria a função de homologar uma habilitação já finalizada pelo Estado. Então, o Estado avalia, né, toda a documentação, segue todos os seus procedimentos, né, de recebimento daquela proposta, né, se atende a todos os pré-requisitos. Na medida que essa proposta é aprovada pelo Estado, esse Estado, então, habilita no Estado, né, essa instituição, e essa documentação, então, já fechada, segue para o Ministério da Saúde para homologar. Só que isso é uma diferença muito grande em relação ao que existe até então. Porque o que existe até então é o Ministério da Saúde, o governo federal, né, a instância federal, habilita o serviço. Então, o Estado não tem a função de habilitar, o Estado tem a função de solicitar a habilitação, encaminhar a documentação, e o Ministério habilita, né? Será diferente. Não será mais assim. Essa diferença, essa mudança, se deu nessa ideia de que o Estado precisa
se responsabilizar mais pelos seus serviços, ter mais autonomia em relação aos seus serviços, e o Ministério uma instância de homologação e monitoramento, e não mais de habilitação. Bom, mas essas mudanças não estão implantadas efetivamente. Não estão implantadas efetivamente. Mas toda e qualquer portaria que tem saído nesse período, eu já vou encerrar, tá, gente? Toda portaria que tem saído nesse período em que está se instituído essa mudança da habilitação pelos estados, a portaria tem que dizer no seu corpo que a habilitação será feita pelo Estado, mas cria um período de transição, que é o artigo 17. Então, nesse artigo 17, que é um período de transição, se mantém como está hoje, para toda e qualquer habilitação. Se mantém o SAIP, se mantém toda a documentação, o gestor solicita a habilitação e o Ministério habilita. Então, tem essas duas, a portaria, ela tanto tem o que vai ser a partir, a gente não sabe, né, já está implementado, mas não está ainda, a gente não sabe em que momento isso vai virar, se vai ser instituído, não se sabe, mas é obrigatório, já que existe a normativa, que a portaria aponte para isso, mas também, para não se cair num vácuo, né, porque de fato não está instituída ainda, se criou uma transição, e a transição é permanecer do jeito que está. Fica claro, né, gente? A portaria vê as duas situações para não interromper esse processo da habilitação. Então, aqui é uma série de documentos, né, que quem está interessado em habilitar um centro de convivência deve ter atenção. Aqui tem toda a documentação, né, desde o projeto técnico. É muito importante que essa proposta seja aprovada em CIB, né, que é a comissão bipartite, que é Estado e município, que aprove a proposta, isso é uma exigência para todo e qualquer serviço, e segue com as vistorias, com as relatorias, né, num certo padrão que já existe para todo e qualquer serviço. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Ué, está repetindo? Pode seguir. Pronto. Não, o anterior. Aqui a gente tem os valores de custeio, né? Tanto o incentivo como também os valores mensais. Então, para incentivo, R$20 mil para a implantação de um centro de convivência, é um valor único. E depois a gente tem o custeio mensal, o valor do custeio mensal. Então, a gente tem, para aquele centro de convivência básico, né? R$30 mil por mês. O intermediário, R$35 mil, e o ampliado, R$40 mil. E aqui os valores anuais, né? Para cada modalidade. É importante dizer, na medida em que esse serviço é habilitado, ele passa a ter direito a receber mensalmente esses valores. Então, são valores fixados, são valores que entram, né, para uma rubrica chamada do teto MAC, que é o teto da alta e média complexidade. Então, é um valor regular que o município recebe para a implantação do serviço. Para implantação e manutenção do serviço, né, melhor dizendo. Bom, é isso os dados, né, da portaria. Só queria fazer só uma última observação, que eu acho assim, muito fundamental. Assim. A gente poder registrar que os centros de convivência, eles estavam, de fato, à espera de uma política, porque os centros de convivência, eles já vinham no processo, né, de grande acumulação de experiências muito exitosas e muito importantes. Então, não quer dizer que o Ministério da Saúde está inventando um dispositivo, que está criando uma coisa nova, não é. O que o Ministério da Saúde, nessa gestão atual, e na sequência também da gestão anterior, né, aí do início dos anos 2000, é reconhecer essas práticas. Então, é um processo de reconhecimento dessas práticas. E isso é muito importante para justamente poder produzir escala, né? A gente tem hoje mais ou menos só 3 estados com alguma rede de centros de convivência. O Rio de Janeiro, há pouco tempo, qualificou a sua rede, né? Sobretudo a partir do movimento dos coletivos e tal. A gente tem Minas Gerais e tem São Paulo, com redes mais consistentes. Então, nós somos 27 estados. Então, é hora, né? A política ela vem nesse sentido, reconhecer essas práticas, instituir processos e mecanismos para, de fato, a gente
ter uma reforma psiquiátrica que consiga entrar, né, de forma mais delicada nesse campo aí das artes, da cultura, da reabilitação psicossocial, dessa possibilidade de a gente produzir mais felicidade para a gente, para o nosso próximo, para os conviventes. Então é isso, muito grata, e estamos aí, eu vou acompanhando a discussão que vocês vão fazer. Obrigado, Nelly. Muito obrigado, é super importante a exposição. Quem chegou depois vai estar gravado e a gente vai disponibilizar logo no YouTube para as pessoas que chegaram enquanto a Nelly já estava falando. Então, para a gente dar sequência, né, nossas rodas de conversa aqui, a gente sempre faz contato com algumas pessoas para que possam fazer alguns comentários e compartilhar experiências, e depois a gente abre para todos que estão aqui participarem. Então, para a sequência, eu convido o Bernardo, que é ativista antimanicomial, convivente e membro do Fórum Permanente do Centro de Convivência aqui do Rio. Bernardo, obrigado pela presença. Nada, eu que te agradeço, peço desculpas pelo atraso. Foi corrido, mas deu tempo. E, sim, muito bom te rever, Eli. A gente não se vê desde a conferência, né? Mas é bom reencontrar você e ver tantos outros aqui. Então, como Leandro falou, né? Eu sou ativista antimanicomial e tenho procurado me aproximar do movimento do Fórum do Centro de Convivência desde 2020, se eu me recordo, na época através do Centro de Convivência Virtual. E complementando, acho que ele já trouxe muitas informações que eu mesmo não estava a par de todas, né? São muitas informações técnicas. Quando o Leandro me fez esse convite, eu fiquei pensando em quanto que os movimentos hoje, né, que se organizam, sobretudo em regiões periféricas, né, onde a gente tem pessoas aí que convivem com esses demarcadores sociais, o quanto que eles têm, através da sua militância, clamado justamente por isso, por melhores condições de trabalho, por acesso à arte e cultura, ao próprio território em si, né, quando a gente fala de algumas regiões do Rio, né, como a região, sobretudo da Zona Oeste, né, acho que eu só posso falar melhor do local de onde eu vivo, por onde eu transito, é um local que carece muito, e aí quando eu vejo essa portaria, né, fruto de muito trabalho feito a muitas mãos, eu fico pensando no quanto que ela pode fortalecer esses movimentos, né, mas para que isso ocorra, é preciso um entendimento da potência desse dispositivo, sabe? Eu percebo o quanto que, para nós, enquanto trabalhadores, né, embora eu não esteja aqui nesse lugar, às vezes esse dispositivo ele é um pouco desconhecido e subestimado, eu diria, não é nem desconhecido, é subestimado, assim. O centro de convivência, ele sempre pareceu aquele lugar onde o convivente vai passar tempo para a equipe do CAPES ter tempo para fazer seu trabalho. Então, preciso trabalhar, mando o pessoal para o centro de convivência, né, e não com esse dispositivo potente que, para além de conseguir trabalhar e promover, né, a saúde integral nos seus territórios a partir desse entendimento mais amplo, né, de saúde, né, através dessas tecnologias de arte, de cultura e, sobretudo, da própria convivência, acho que a gente precisa, de alguma forma, conseguir comunicar a potência desse espaço, sabe? Entender que ir a uma praia, ir a um cinema, não só consumir arte, mas pensar a arte a partir da sua realidade, que isso também promove saúde, isso também pode gerar renda, isso também promove cultura, e que a cultura que a gente promove dentro dos nossos territórios, né, marginalizados, né, nós somos vulnerabilizados, né, então é uma ação de terceiros sobre os nossos corpos. Então, a cultura que a gente faz também tem valor. E aí eu fico me perguntando de que forma a gente, assim, né, que já está um pouco imbuído, assim, dentro desse tema, que vive essa realidade do dispositivo e conhece as suas potências, de que forma que a gente consegue comunicar isso, sabe, para que a gente tenha mais centros de convivência. Eu fico imaginando, assim, em territórios extremamente vulneráveis, como, sei lá, aqui na Zona Oeste, sobretudo, na 5.0, a gente tem imensos bolsões de pobreza. São bairros dormitórios, né, com uma tremenda escassez de espaços de cultura e de espaços, para além de cultura, de espaços onde a gente possa ter essa convivência de forma segura, né? Eu, como um transmasculino não binário, por exemplo, é muito difícil, assim, eu tenho que fazer todo um desenho na minha cabeça para pensar onde eu posso ir, onde eu habito, porque são espaços que não me querem lá. E
E eu imagino que para mulheres também seja da mesma forma, né? Então, é um espaço que não é acolhedor, onde a convivência nem sempre se dá, e a gente precisa ocupar esses espaços. Então, hoje a minha fala é mais no sentido de trazer essa provocação de que forma que a gente consegue, assim, acho que o próprio Fórum dos Centros de Convivência, ele mostra a importância da mobilização, né? É através dessa mobilização que a gente consegue avançar em muitos aspectos, né? Inclusive, porque vai culminar aí nesse GT, nesse grupo de trabalho que vai resultar na portaria, mas a força e a potência do movimento, ele consegue não só, né, trazer coisas novas, mas trazer a valorização para práticas que já existem. Então, eu acredito que, assim, a gente está falando aqui de algo que as pessoas anseiam, mas que elas nem sabem que existe, sabe? Se você parar para pensar em qualquer lugar aqui, para uma pessoa que tem uma carga horária de trabalho de 8, 10 horas, né, que sua única opção de lazer é ir para o shopping, consumir porcaria, né, e estar em espaços onde ela não consegue sequer problematizar a realidade na qual ela está inserida. Então, de fato, o centro de convivência é um espaço disruptivo, né, que vai falar de uma outra relação com o território, consigo mesmo, né, com o próximo, né, que vai falar de que forma que a gente consegue produzir sentido e renda sem morrer no processo, sem adoecer no processo. Então, no meu ver, né, no meu olhar, né, desse lugar que eu ocupo enquanto convivente, usuário da rede, ativista, é de que forma que a gente consegue falar, olha, gente, temos aqui algo que pode dar conta, né, se a gente fizer junto. Então, eu acho que essa população podendo sentar, a gente debater em praça mesmo, sabe? Falar sobre, né, de que forma que a gente consegue se organizar para buscar esse recurso, né, para conseguir fazer o que a gente já faz, porque os territórios, seja no período de pandemia, seja nos períodos de grande desastre, né, a gente dá conta dos nossos problemas, só que a duras penas, sem recursos, sem estrutura. Então, de que forma que a gente pode qualificar o cuidado que a gente já faz, né, para promover saúde integral para a nossa população? Então, acho que é essa provocação que eu queria deixar, para a gente pensar, que acho que isso é algo para pensar mesmo, né? E eu sonho com isso, sabe? Eu vejo movimentos aqui que promovem esse trabalho de formiguinha e que não tem um espaço, né? Não tem uma estrutura. Quem é da Zona Oeste conhece grandes movimentos, como o do Parque Realengo, que agora, né, não é tão verde, mas temos um pedacinho, algumas árvores lá, né? Tá lá, mas é fruto de movimento social, né? A gente tem aqui o movimento da Casa do Silveirinha, né, que infelizmente a nossa casa, parte dela já virou um estacionamento. Então, assim, se a gente tiver... a gente já tem a prática, agora a gente tem um modelo que nos diz como dar continuidade, como dar corpo para essa prática, e ainda com recurso, sabe? Então, acho que é a valorização não só dos dispositivos que já existem e que fazem esse trabalho, e que agora vão conseguir essa regularização, né, ali através do CNES, né, é uma valorização, um reconhecimento de gente que está fazendo isso há 20, 30 anos, né, e que fez e tem como comprovar, olha, a gente está fazendo no território isso, isso e isso, a gente fez isso sem o reconhecimento, imagina o que a gente pode fazer a partir de agora. Então, acho que é um pouco disso, essa provocação que eu quero fazer. Eu não sei como está o tempo, não sei quantas pessoas tem depois de mim, então eu vou ficar por aqui, ouvir o que os demais têm para dizer, né, e me afetar também com o que vocês vão trazer aqui para o debate. Obrigada. Obrigado, Bernardo. Então, o Bernardo falou um pouquinho aqui, né, do Rio Capital. Vou convidar o pessoal da cidade do Carmo. Estamos aqui, né, a coordenadora do Centro de Convivência Paula Cerqueira, lá de Carmo, a Catarina, e o convivente Adeildo. Então, Catarina, obrigado pela presença. Abre o teu áudio, Catarina. Aí. Então, eu estava ouvindo a Nelly falando, e o Centro de Convivência do Carmo, ele iniciou em 2004, mas foi inaugurado na cidade em 2005, 18 de maio de 2005. Lá a gente trabalha muito voltado à cultura mesmo. Eu tenho oficina de teatro, de dança e de capoeira, que a gente visita a região toda com um grupo de capoeira, fazendo apresentação, é convidado para todos os lugares. Tem também oficina de danças tradicionais, né? E
a gente está caminhando, essa portaria vai ajudar muito, né? Porque lá o que acontece? A gente tem a prefeitura, eu sou do Estado, a prefeitura cede o espaço e também oferece alimentação, a Alfaçan, que a associação ajuda também, ela paga oficineiros, eu tenho associação que me ajuda com os oficineiros, então um trabalho que é prefeitura, Estado e associação dos moradores. E aí, eu não sei. Não, Mas, tá assim, ótimo, Catarina, para a gente saber como é que tá funcionando. O Adeildo, que é da Alfaçanque, né? Eu o falei certo? Adelito, Que é ele da- participa. Ele é Ele convivente, participa mas muito também do é da Alfaçanque, e da Alfaçanque também. que é a Ele pode estar Associação de falando Usuários e mais disso. Familiares de Saúde Mental do Carmo. Adeildo, quer compartilhar um pouquinho com a gente? Abre o seu microfone, se quiser. Cadê? Ele está aí? Tá, Tá, ele tá ali. Não sei se tá. você consegue abrir, Adeildo. Não tá aqui. Não tá indo? Adeildo, tem um microfonezinho. Não, não tá indo. Talvez se você sair e entrar de novo, talvez travou, né? Mas enquanto isso, então, Catarina, se me permitir, eu vou Consegui. passar. Ah, vai lá, Adeildo. É, é um Oi. prazer estar com Estamina mais uma vez. É muito bom, né? Estar participando junto com você mais uma vez. Estive uns tempos ausente, né? E vim falar do centro de convivência, né? Da nossa cidade do Carmo, ali sempre na direção da Catarina. Né? Tem uma participação lá também. O próprio Alfaçanque, né? Ele nasceu dentro do centro de convivência, né? Havia um espaço muito grande, mas ali, né, havia um espaço muito grande, mas a gente conseguiu com o tempo, né, ter um espaço maior, integrado no centro cultural, né, da nossa cidade, onde lá tem várias oficinas legais, bacanas lá, de cinema também, que vai voltar a ter, mas já teve, de dança, de capoeira, de, é, de dança, capoeira, música, e os funcionários também, como a Catarina já disse, né, são pagos pela Alfaçanque, né? E a Alfaçanque nasceu dentro do Centro de Convivência. Queria lembrar que nós também fomos premiados, né, recentemente, né, com o melhor convivência do Estado do Rio de Janeiro. Fomos também o primeiro centro de convivência do Estado do Rio de Janeiro. Então, é muita história para contar. Faz muitos anos, né, que existe o centro de convivência aqui em Carmo. É muito importante. O trabalho é diferenciado, né? O trabalho é diferenciado e que atende também as comunidades, né? Todos os membros da comunidade. E é muito importante, né? Para nós, né, que estamos lá no dia a dia, lá, né? Nós vemos lá que as coisas nem sempre foram tão fáceis assim, também não é fácil também, mas nós estamos lá, graças a Deus. Eu gosto muito de estar lá. O jornal, né? Criamos um jornal dentro do Centro de Convivência, o jornal Os Normais, né? Então, tem muita história para contar no Centro de Convivência. Há muitos anos estamos ali, né? Hoje, nossa presidente é a Inês Croft, né? Que é minha presidente, eu sou o vice-presidente dela, estou lá para auxiliá-la, ajudá-la. E é sempre uma experiência nova, né? Sabendo dessa nova portaria, podemos nos organizar melhor, né? E melhorar, né? Tem uma frase muito legal que eu carrego comigo, que tudo pode estar muito bom, mas ainda pode melhorar, né? Então, nada está tão bom que não possa melhorar. Essa é a frase que eu tenho no meu coração, né? E compartilho com vocês. É um prazer estar com vocês. E também dar as boas-vindas à Frente Estamira, a Catarina aqui, é a primeira vez dela participando, né? Que possa haver outras, né? E a gente possa estar aí
cooperando e compartilhando com vocês esse propósito muito importante. Muito obrigado. Obrigado, Adeildo. Tem uma pergunta da Sueli que está perguntando onde é que funciona o centro de convivência em Carmo. É numa casa, na praça? A Nelly disse que da última vez que ela visitou era na Secretaria de Cultura. Segue sendo lá? Sim, a Catarina pode dizer. O microfone, Catarina. Peraí. Isso. Funciona no Centro Cultural da cidade. Então, ali a gente está no movimento todo da cultura, participa dos eventos culturais da cidade, tem sarau, tem seresta. A gente está dentro do Centro Cultural. Tá joia. Obrigado, Catarina. Obrigado, Adeildo. Já temos 2 inscrições aqui para falas. Só vou, então, passar para a última pré-inscrita, a professora Paula Marucci, que é coordenadora do processo de implantação do Centro Cultural Praia Vermelha, aqui no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Paula, obrigado. Leandro, boa tarde, obrigada pelo convite, pelo espaço, oportunidade. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Umas eu já vi mais cedo na oportunidade do fórum, outras estou revendo aqui, é sempre bom vê-los. É sempre bom te ouvir também, Nelly, sua fala sempre nos aconchega um pouco, né? Então, assim, falando um pouco de como a gente está funcionando, né? A gente está dentro de uma universidade, então eu venho falando que a gente é um centro de convivência universitário, né? Que esbarra nas mesmas questões de outros centros de convivência, a oportunidade de estar em outros espaços, né? Participei hoje de manhã do fórum, do fórum permanente, né, de centros de convivência, teve o fórum estadual também, que foi desenvolvido, né, junto com a Ariadne, que estava aqui, está aqui, e outros centros de convivência, a gente vai esbarrando também em questões muito parecidas, é isso, né? Acho que a gente tem, como centro de convivência universitário, de potência, a participação de ações de extensão, né, da universidade. Mas isso não tira a nossa dificuldade também de equipe, outras dificuldades que eu vejo acontecendo em outros centros de convivência. Em relação a portaria, eu acho que todo mundo, né, aqui recebe com muita alegria, dado tanta luta de tanto tempo, né? Acho que é uma portaria que dá um contorno no sentido de como que é esse trabalho, que é um trabalho que deve sim ser feito também nos espaços públicos, né? Eu acho que isso é importante ser dito numa portaria, porque muito trabalho que a gente vê dentro da saúde mental na rede especializada, a gente acaba vendo também que fica muito dentro dos espaços, né? Então, eu acho que é muito importante dizer sobre isso. É uma portaria que dá muito protagonismo, né, ao convivente, então eu acho que isso é muito importante, porque, um pouco na direção da fala do Bernardo, acho que o Centro de Convivência ele é um espaço muito importante de autorizar o controle social, sabe? É onde as pessoas se encontram, onde as pessoas dialogam. Então, eu acho que é um espaço de muita potência para esse desenvolvimento do controle social. Então, eu acho que a gente não pode largar isso de mão, sabe? Largar isso de vista. E eu vejo, apareceu também isso um pouco mais cedo, né, na oportunidade do fórum permanente, como que a gente pode divulgar mais, né, essa ideia do que é centro de convivência dentro de uma sociedade em que a gente pensa muita doença. A nossa formação é feita em espaços de doença, né? A nossa formação é feita dentro do CAPS, é feita dentro de um hospital, né? A nossa formação não está dentro dos quilombos, por exemplo, né? Eu não estou aprendendo saúde da população negra dentro de um quilombo. Então, quanto que é importante a gente fazer ventilar isso, mas também mostrando do que é feito, porque o Centro de Convivência não nasceu junto com a portaria agora em 2024, né? A gente tem experiências que já estão bem construídas, já estão bem estruturadas, já tem um tempo. Então, assim, né, trazendo um pouco do que a gente falou um pouquinho mais cedo, quanto é importante a gente se juntar para potencializar, né, aquilo que a gente já está fazendo, né? Então, assim, não somente iniciativas individuais, mas, de fato, conseguir juntar centros de convivência de espaços, de municípios, para fazer festival de arte, de música, enfim, de artesanato,
para que a gente consiga mostrar que trabalho é esse, né? Mostrar também que trabalho é esse. Acho que isso é muito importante para não somente a gente trazer esse conhecimento para dentro da própria rede, que muitos CAPs também não sabem, às vezes, o que um centro de convivência faz, a própria rede, a própria RAPS também, às vezes, não sabe. Mas para a gente também mostrando para a própria comunidade que está ali, né? E eu acho que não somente mostrar para essa comunidade, mas trazer também para esses lugares, para esses espaços, e foi um pouco do que a gente também falou mais cedo, em outros momentos, trazer, enfim, o suporte político, que a gente sabe que o suporte político também é forte, né? Se aproximar da frente parlamentar, né, da luta antimanicomial, eu acho que vai fazer também, né? Foi algo que foi levantado mais cedo, acho que foi até o Alden, né, que trouxe isso, fazer com que a gente consiga pensar mais em estar em mais espaços de diferentes formas, né? Eu acho que desde a comunidade a outros espaços de gestão, eu acho que a gente precisa, de fato, divulgar que trabalho é esse. Porque, assim, é uma tentativa de subverter uma lógica que é muito arraigada, desde a nossa formação de pequenininho, né, em pensar, novamente, como eu falei, muita doença. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que, eu não sei, Nelly, aí fica uma pergunta para você, se o Ministério da Saúde tem alguma proposta também de pensar, né, junto com essa divulgação da portaria, existe alguma iniciativa de divulgação também do que é, né, esse dispositivo, né, porque, assim, vindo do Ministério da Saúde, a gente pensa, cara, numa divulgação mais em nível federal, em nível nacional, né, acho que isso pode de alguma maneira, padronizar mais um pouco do que é esse espaço, da diversidade que esse espaço contempla, que precisa, de fato, contemplar, né? Então, assim, também vou deixar, né, não sei como que está de tempo, mas, assim, também vou aproveitar e deixar a pergunta de como é que ficaria os centros de convivência em nível federal, assim, como é que ficaria essa habilitação, né, porque da última conversa que a gente teve, eu lembro que você falou muito que essa portaria contemplaria mais do nível municipal. Então, assim, se há uma previsão já de alguma segunda portaria ou, enfim, de habilitação também dos centros de convivência que estão em outros níveis, né? Seja o estadual, seja o federal. Assim, muitas coisas, muitas pontuações, assim, não quero também pegar muito tempo, mas acho que o que me pegou mais é essa questão mesmo do controle social e do quanto a gente pode ocupar mais espaços e divulgar mais o que a gente faz por meio de mostrar o nosso trabalho e, enfim, por editais, também falei um pouquinho disso mais cedo, como que a gente pode se organizar, se juntar para pensar edital. A portaria mesmo, eu vi que esse financiamento, ele é dado muito pelo Ministério da Saúde, né? A gente tinha na própria Conferência Nacional falado sobre essa fragilidade, né, do financiamento ser só pelo Ministério da Saúde e não por outros ministérios, dado que a própria portaria pensa, né, muito fortemente a intersetorialidade. Então, acho que é isso, assim, o que a gente pode fortalecer e trazer em termos de divulgação também contando com o Ministério, né? É isso, obrigada. Obrigado, Paula. Então, antes de eu voltar lá para a Nelly, eu vou seguir aqui as mãozinhas levantadas para a gente poder as pessoas falarem. Camila, a primeira inscrita, Camila Barão. E eu fechei o meu áudio, né? Camila, você. Oi, tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Então, eu acho interessante, uma coisa que vocês podem usar muito a favor de vocês é sobre a filosofia de Bauman, que até o último vestibular que eu fiz, eu tive que escrever sobre isso. Eu e minha amiga, a gente gostava muito de falar sobre Bauman, que é a respeito do que a tecnologia traz para a sociedade, para a comunicação, né? Porque antigamente as pessoas tinham que se reunir pessoalmente, as pessoas iam na praça, aqui perto de casa iam jogar boche, tinha clube, se você tem dinheiro, você paga clube com piscina, você vai em restaurante. Então, as pessoas se reuniam assim antigamente, as pessoas mais velhas. Agora, hoje em dia, o Bauman, na verdade, demorou muito para mim entender Bauman, mas Bauman fala que com a tecnologia as pessoas vão ficar mais distantes, porque eu não preciso ir até a minha mãe para falar com ela, eu falo com a minha mãe pelo celular.
Então, a ideia de Bauman é que com a tecnologia as pessoas vão ficar cada vez mais sozinhas. E tem muita gente se sentindo sozinha. A gente olha, por exemplo, pessoas famosas dos Estados Unidos, você acha que elas estão com tudo, mas elas são as pessoas, às vezes, mais sozinhas, entende? Por ter fama, por ter muito dinheiro, porque a tecnologia alcançou tudo isso. Agora, como unir as pessoas tendo tecnologia, né? As pessoas têm que se encontrar, porque ele fala das relações líquidas e sólidas. A gente está agora no momento de uma relação líquida, agora sólido seria a gente pessoalmente. E a ONG, né? Igual eu encontrei a Fábio, conheci a Fábio na faculdade. A faculdade realmente é um lugar muito bom para se encontrar. Aqui perto de casa tem agrárias, mas estou até brincando que eu estou com vontade de jogar uma bomba no setor de agrárias, porque eu estou cansada de discutir. Se for discutir, eu vou discutir direito. E eu vou fazer química agora, porque eu só gosto de falar de exatas, que não dá para discutir com número, tá ligado? Vai discutir com número. Vou discutir química. Então, a faculdade são lugares muito legais para se encontrar. A faculdade de agrárias aqui é bem grande, né? O setor de agrárias é bem bonitinho, né? Mas para quê, né? Para que está a faculdade aí? E é isso. Obrigado, Camila. Então, Rebeca, próxima inscrita. Oi, boa tarde. Me chamo Rebeca, sou estagiária do Centro de Convivências Trilhos do Engenho, aqui da Zona Norte do Rio. E eu estava escutando um pouco, né? Eu conheço a Paula por outro trabalho, umas amigas minhas estagiaram, eu conheço o Bernardo por outros trabalhos. A gente vai se achando na rede, né? E vai se escutando e percebendo que outras pessoas também fazem o trabalho, né? Um comentário que eu estava pensando em fazer, o quanto é solitário isso, porque a gente é tão espalhado, é tão distante uma coisa da outra, nesse sentido, geograficamente, sabe? A quantidade que a gente tem de outros recursos no âmbito da saúde, né? Que foi levantado aqui, acho que pela Fabiana, a quantidade minúscula de CAPs que a gente... de centros de convivência que a gente tem por aqui. E quando a gente vai se deparar com esse trabalho, né, a gente nem sabe o que um faz, o que o outro faz, o que a gente tem, como a gente pode se integrar muitas vezes. E eu fiquei pensando muito sobre isso, essa é a primeira vez que eu vejo pessoas de diferentes centros de convivência falando e debatendo sobre isso, né, é o primeiro espaço que eu vejo isso acontecendo já com mais de 1 ano de estágio, assim, tão vividamente. E isso é muito bom. Então, eu estava aqui quietinha, sabe? Celebrando isso e entendendo o quanto é difícil mesmo, o quanto é custoso, que nem o Bernardo falou, fazer um trabalho no território. Tem outras questões que a gente tem que ter toda uma delicadeza. E eu estava pensando nessa hostilidade, nesse trabalho, nessa dificuldade também de alinhar, né? Alinhar um trabalho com os CAPs aqui, com outras parcerias de saúde. Então, eu estava só me atentando e percebendo, né, o quanto esse trabalho meio que tem essas dificuldades similares em vários centros de convivência diferentes, né, em como a gente acaba se entendendo nisso. Era só um comentário. Obrigado, Rebeca. Próxima inscrita é Iracema Polidoro. Oi, boa tarde a todos. Bem, nós fazíamos o Centro de Convivência na década de 90. Quando inaugurou o primeiro CAPS, em 1996, nós fazíamos no Clube da Esquina, no IPUB. Todo final de semana era escalado profissional para poder sair com esses usuários. Levávamos carnaval, para o Maracanã, escola de samba. Então, a gente se dividia. Era um centro de convivência, porque eles ficavam entediados, ficavam no CAPS de segunda a sexta. Quando era sábado, na segunda eles chegavam desesperados, porque ficaram presos. Então, nós começamos a sentar, conversar, na época, a Associação Apacojum, estava toda, né? Cobertura, poder ajudar financeiramente. A gente fez um projeto junto com o cinema de Botafogo, levávamos eles. Então, já existia, só que não era, né? Como está agora. Agora tem até verba para fazer. Na época, a verba éramos nós mesmos, que cada um recolhia um pouco e fazia. Então, nós estamos tentando desde aquele início. E agora, graças a Deus que chegou, de fato,
A Nelly participava do Clube da Esquina também com a gente, para levar os usuários. Então, agora, como ainda agora a menina falou, não sabia educar, porque não se tem entrosamento como a gente tinha. Hoje, as pessoas são muito individualistas, não passa a experiência, porque nas assembleias que a gente fazia essas experiências, que a troca de experiência é a melhor coisa para a gente conseguir chegar em qualquer ponto. Agora, eu fico feliz da coisa estar se desbravando aí, cada vez aumentando mais. É isso aí, a gente tem que se unir. Mas existe o centro de convivência, né? E a gente fazia do nosso jeito e fazia. Os usuários tinham toda a condição, levávamos para a praia, que hoje em dia você não vê quase. Né? Aí querem fazer. Porque quando a gente lutou pelo passe livre, a gente, quando foi pedir lá, os parlamentares, a gente queria passe livre para o lazer, porque o lazer era uma forma de um centro de convivência. Então, eles com passe, eles iam para qualquer... O pessoal de Niterói vinha para o Rio, do Rio ia para Nova Iguaçu, porque a gente tinha condições que o passe era livre. Hoje não, hoje já tem mais dificuldade do passe. Então, a gente tem que se unir para a coisa dar certo. Cada um, agora, não é ficar com conhecimento só para si, a gente tem que passar o conhecimento para frente, para as pessoas se fortalecer cada vez mais. É isso que a gente tem que fazer. Agora, eu fico também muito feliz de Carmo, né? No caso, na época, a minha associação, o nosso estatuto foi o estatuto que nós sentamos junto com Carmos, fizeram a associação de usuários e familiares de lá. Fiquei feliz em saber que a associação está atuante, o centro de convivência está atuante, e é isso aí. Vamos estar junto, porque a gente junto, a mão, uma segurando na mão do outro, a coisa vai fluir. Parabéns aí para a Nelly e para todos vocês aí, meninada aí da agora, né? Eu e a Abimael daquela época, né? Do centro de convivência, de pegar pela mãozinha e vamos à luta. Eu fico... A gente também era novinho, hoje está velhinha, agora vai deixar para vocês. E a gente está aí, sempre na colazinha de vocês aí. Vamos, gente, vamos lutar pelo ideal. O nosso ideal agora o quê? Centro de convivência. Obrigada aí a todos, um grande abraço. Obrigado, Iracema. Fabiana, eu abaixei sem querer a sua mão, né? Você estava inscrita, você seria a próxima, antes da Quero, tá, Quero? Foi um erro meu aqui que abaixei, ela levantou. Fabiane. Ô, Leandro, eu vou ter que sair, porque eu tenho um compromisso. Tá bem, 6 horas. Iracema. Desculpa aí, tá, gente? Mas um beijo para todo mundo aí. Vamos à luta. Um abraço. Tchau, Fabiane. tchau. Oi. Boa tarde mais uma vez. Eu queria poder fazer algumas perguntas. Eu tentei escrever aqui para facilitar, né? Algumas para a Nelly e uma outra que eu gostaria de estender para a Paula e para o professor Pedro Delgado, se ele também pudesse, assim como a Paula Marujo, né? Enfim, para a Nelly, então, teve uma hora, Nelly, que quando você estava apresentando o artigo 108, de repente você fala em rede de CAPs, e aí meu olhinho abriu assim, né? Porque eu fiquei com um pouco de curiosidade de saber por que de repente você optou por falar em rede de CAPs e não no lugar de RAPs, né? Embora no final, bem no final totalmente da sua fala, você fala em reforma psiquiátrica, como era esperado em algum momento, sei lá, enfim, como, não sei se é esperado, mas enfim, você também falou. Então, acho que a primeira pergunta é isso, né? Não sei se você se lembra muito bem do momento que você falou rede de CAPs e, enfim, por que você optou por isso no lugar de RAPs, se você conseguir se lembrar do exato momento em que você falou isso, e foi bem no começo, no artigo 108, tá bom? Uma outra pergunta, para a Nelly também, é sobre a quantidade de SECOs, né, que poderão ser habilitados. E também, se você já tem dado, Nelly, se você tem algum dado sobre, por exemplo, municípios que já pediram incentivo financeiro, ou seja, que pediram a habilitação, e se já existe, se por acaso tem sido municípios que já têm centros de convivência, né, mas que pela primeira vez, se é que eu estou entendendo correto, eu até te peço para reiterar, por gentileza, se é pela primeira vez que o governo federal
pelo Ministério da Saúde, está com uma portaria que busca financiar centros de convivência e cultura, que é como está posto na portaria. Ou seja, se já existem municípios brasileiros, né, no Brasil, que já pediram essa habilitação, e se por acaso são justo municípios que já possuem centro, ou que outro tipo de dado você teria e poderia passar para nós a respeito de como tem sido a busca pela implementação dessa portaria. E quando você buscou falar sobre a questão do Estado e do município, eu queria te perguntar, eu acho que eu fiz essa pergunta também numa roda anterior aqui da Frente Stamira, e eu volto a fazer um pouquinho agora para ver se a gente pode seguir compreendendo, principalmente eu que tenho interesse, estou perguntando nisso. Então, por exemplo, quando você falou hoje, de novo, né, que é o gestor municipal, eu gostaria de ter, desculpa eu ficar perguntando assim, mas eu queria saber se, no caso, é o gestor municipal, por exemplo, da Secretaria Municipal de Saúde de um determinado município. Ou se é o secretário, isso, exato, no caso, se é na pessoa do secretário de saúde municipal, né, que faz essa solicitação, que é a pessoa, o gestor, que tem por direito fazer essa solicitação. E quando você falou também de bipartite, né, entre município e estado, se você puder, por favor, explicar um pouquinho mais, porque, na verdade, eu estou fazendo essas perguntas assim, bastante pontual, porque é sabido por muitos colegas daqui, inclusive da roda, o quanto eu tenho muito interesse, faz tempo, inclusive, de que possamos ter no Paraná, em Curitiba, um centro de convivência, coisa que até onde eu entendo, não tivemos ainda, a não ser o que foi citado e que aparece no link que a Nelly colocou hoje, que a Paula colocou no chat, que a Nelly citou, uma fala do professor Luiz Felipe Ferro, que é aqui da UFPR, que na ocasião do seminário dos centros de convivência, eu pude estar participando e convidei o professor Luiz Felipe para falar a experiência do Paraná, mesmo que fosse uma experiência de ausência de centros de convivência. Então, essas duas perguntas mais pontual. E a última, que é assim, ó. Por exemplo, a falta de vontade política e também a falta, né, de uma força, de uma mobilização social, são fatores, essa eu coloquei até no chat, né? Eu queria saber, essa que eu peço que possa ser respondida ou comentada, né, pela Nelly, pela Paula e pelo professor Pedro Delgado. Se a falta de vontade política, a falta de força social, de mobilização social, é o que bastante ajuda a explicar a ausência de centros de convivência em basicamente a maior parte do Brasil, né? E também se vocês enxergam outros fatores que poderiam servir para ajudar a explicar por que, por exemplo, em São Paulo já tem, acho que há pouco mais de 30 anos, no Rio, até queria saber com mais exatidão, me parece que tem há mais de 20, em Minas Gerais, esses dias, de repente, houve uma colega que falou de Minas Gerais, que falou que houve uma explosão de centros de convivência, até pouco tempo tinha cerca de 40, e agora já passou de 100 centros de convivência, e até onde eu sei tem Pernambuco, Rondônia, Acre, Ceará, não sei mais, enfim, são pouquinho, Rondônia acho que tem, Amazonas acho que tem, enfim, o que será que explica, né? O que vocês poderiam responder como fatores que explica por que em São Paulo tem há mais de 30 anos, em Minas tem hoje, atualmente, mais de 100 centros de convivência, e em grande parte do Brasil não tem. Isso, acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Fabiane. Eu vou propor da gente encerrar as inscrições ali no Abimael para a gente depois voltar para você, Nelly, pode ser? Todo mundo falar e a gente volta? Depois, se Paula também quiser falar. Então, quero online. Desculpe, só uns segundinhos. Uma palavrinha. Eu queria só dizer também que eu fico sempre muito feliz por essa roda, cada vez mais tem pessoas que vêm participando aqui de Curitiba, do Paraná. Hoje tem um colega, professor Walter, que é da Federal de Santa Catarina, que está aqui também, acho que ele pela primeira vez, e se ele quiser e puder depois, e se puder ter a oportunidade, ele pelo menos falar um pouquinho que seja de como que é em Santa Catarina a experiência, se tem centros de convivência ou não, para a gente pensar um pouquinho a região sul, aqui nesse seminário que tem se tornado nacional, né? Enfim, desculpa aí, obrigada. Obrigado, ele está inscrito, Fabiana, ele vai falar assim. Então, quero. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Caroline, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho no espaço de convivência do Projade, vinculado ao IPUB. Quero primeiro expressar aqui, né, uma satisfação imensa aqui ver Nelly, Lisete,
Abimael, enfim, o próprio professor Pedro, né, e tantas pessoas que estão aí há tantos anos, né, nessa luta, nessa estrada, e agora a gente está aqui discutindo, né, a implementação aí, de fato, com, né, um incentivo financeiro para os centros de convivência. Então, é uma honra estar aqui nesse espaço com vocês. A minha pergunta é, em relação, Nelly, um dos princípios, né, que está na portaria, que vai reger, aí reger o funcionamento dos SECOS, é a redução de riscos e danos, né? Então, eu atuo, né, com pessoas em uso problemático de drogas, né, lá no espaço de convivência do Projade. Enfim, já tive uma experiência de trabalho no consultório na rua, no CAPS-AD, fiz um mestrado no Edley, que é um centro de convivência específico, né, para pessoas em uso problemático de drogas em situação de vulnerabilidade em São Paulo, foi meu campo de mestrado, e assim, acho importante, né, como Bernardo muito bem trouxe, assim, né, a importância dos centros de convivência abarcarem uma diversidade, né, a partir aí dessa implementação. Então, eu queria, né, saber como que isso tem sido pensado, né, no âmbito dessa portaria, assim. Pensou-se em algum dispositivo específico para essa população? Pensa-se a integração, né, de forma geral, enfim, como uma coisa só, assim, como é que isso está sendo encaminhado? Obrigada. Obrigado, Quero. Jéssica, a próxima. Gente, boa tarde a todos e todas. Saudar a frente, abrir o ano aí com a discussão do Centro de Convivência, as companheiras dos SECOS aqui do Rio de Janeiro, companheiras de luta, de trabalho, fala do Bernardo, ouvi Nelly apresentando. Eu estou como coordenadora do Centro de Convivência e Cultura da Zona Oeste Fazendo Arte, né? Venho no processo de reabertura do Secoso, o Centro de Convivência que está localizado na Zona Oeste, na P5, com a sede no bairro de Campo Grande, que é o segundo maior bairro da América Latina. Para a gente ter dimensão, né, dos desafios territoriais e da lógica da cidade também, né, para a gente pensar o nosso trabalho. Sou também fruto do Centro de Convivência, né, porque eu venho da formação com a Janaína Fernandes, quando era coordenadora do Secoso. Acho que a minha fala vem no sentido de saudar esse espaço, mas também vai de encontro com o que Paula trouxe na fala dela, né? A gente tem discutido muito no território, né? Nos espaços possíveis de fóruns, colegiados, a importância dessa portaria trazer uma força política para a gente poder reivindicar a centralidade dos centros de convivência. E eu acho que a gente precisa fazer esse balanço histórico e político de como a RAPS avançou, né, e os centros de convivência ficaram aí. Não à toa a gente fala de 30 anos de luta para conseguir o reconhecimento dessa portaria. E que é uma portaria que vai trazer força para a gente na instituição desses serviços, mas acho que também vai trazer muitos desafios, né? Porque a gente pensa uma rede que coloca cada vez mais a produção de indicadores, de frente de trabalho, né? E quando Paula traz a proposta de fortalecer espaços de encontro, quer falar de centro de convivência, né? Quando a gente pensa em trabalho de convivência, a gente pensa esse trabalho de encontro com o outro, com a cidade, com os territórios onde a gente pisa e vive, de compartilhamento das nossas experiências, né? E eu lembro que assim que a gente teve notícias da portaria, nos grupos, dos movimentos, dos fóruns, né? Surgiu até a proposta de um seminário nacional que a gente pudesse fazer essa discussão, mas com segmentos também a nível estadual, em que a gente pudesse trocar mais essa experiência. Hoje eu não pude estar na reunião do Fórum Estadual, Centro de Convivência, mas tem sido uma pauta, né, uma discussão. A gente, inclusive, está pensando no calendário para poder fazer uma circulação nos CEPs do Estado do Rio de Janeiro, que é uma proposta do Fórum, né, de encontro e de fortalecimento da articulação política, mas eu acho que a gente precisa muito, nesse momento, dar mais fôlego para isso, né? Para alinhar o nosso diálogo do que a gente entende que é centro de convivência, não só pela nossa chegada nesses serviços, mas pelo processo histórico de constituição deles, né? E aí seria mais nesse sentido, né? Eu acho que a frente também é um espaço muito potente para a gente conseguir ampliar isso como proposta.
de iniciativas aí, de circulação e de espaço de discussão sobre as frentes do centro de convivência. Dizer também desse lugar da centralidade, assim, né? Eu acho que no trabalho aqui na Zona Oeste, a gente está em julho de 2023, já completa 2 anos da reabertura do Secoso, e nesses 2 anos de um fortalecimento desse serviço, assim, inclusive com reconhecimento, né, na própria Secretaria de Saúde, né, junto com os serviços, mas do quanto que é potente falar dos centros de convivência pelo reconhecimento também comunitário, né, do quanto que esses serviços trazem para a gente uma outra forma de cuidado e de pensar, inclusive os próprios rumos da reforma da luta antimanicomial. Então, acho que é por isso que a gente tem que entender que nós estamos no centro, acho que dessa discussão, assim. Inclusive por uma defesa radical dessa centralidade. Obrigado, Jéssica. Próximo inscrito, Walter, professor Walter, da Federal de Santa Catarina. Oi, estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Abri a câmera aqui também. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade. A Fabiane ontem me encorajou a participar hoje aqui, porque nós estávamos na reunião do congresso que nós estamos bolando, e agora ela fez esse pedido para falar um pouco daqui da realidade de Santa Catarina. Bom, meu nome é Walter, eu sou professor da Universidade aqui, Federal de Santa Catarina, e militante da reforma psiquiátrica, já desde o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, fiz parte da greve da Dinsan, onde estava o Pedro Gabriel também, e outros colegas. Então, tem uma estrada aí antiga. Aqui em Santa Catarina, a rede é pífia, ela é ruim, ela é precária. Nós temos governos estaduais, um atrás do outro, que são sempre de extrema-direita, são bolsonaristas. Agora é o Jorginho Melo, que é um governador bolsonarista raiz. Mas, por outro lado, nós temos também uma tradição de resistência muito grande, movimentos sociais, particularmente na parte da luta antimanicomial. E não é à toa que nós, por exemplo, foi aqui que, no início do século XXI, agora, teve um protagonismo fundando a Abrasme, né, que foi inaugurada em 2007 lá em Salvador, mas foi fundada praticamente aqui em 2006. Temos aqui na universidade a única revista de saúde mental regular do país, que é a Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, que nós fundamos em 2009. O primeiro mestrado profissional em saúde mental, aqui em 2011, mas tudo fruto sempre de resistência. E a gente consegue fazer algum trabalho em comunicação da universidade. Florianópolis é uma cidade que só tem um CAPS 2. Agora estão inaugurando um CAPS que não tem muita cara de CAPS e coisa e tal. O CAPS Ponta do Coral é o único CAPS mesmo com cara de CAPS aqui em Florianópolis, e que é sempre também atacado. Ele ficou muito tempo fechado, tentaram sucatear, porque fica no terreno nobre da cidade. Então, essa é a luta que nós temos aqui. Então, é um alento muito grande saber que vão existir esses centros de convivência através da portaria. É um problema que vão ser solicitados pelo Estado. Isso vai ser um problema para o Estado de Santa Catarina, porque, apesar de nós termos, inclusive, dentro do governo do Estado, uma coordenação de saúde mental que eu acho bem boa, com profissionais bons, mas é muito difícil que o Estado vá apoiar coisas progressistas, como centro de convivência. Então, no tempo anterior, aí, que era quando o Ministério da Saúde fazia as propostas, havia ainda algum alento, embora o Ministério da Saúde não tenha, como apontou ali, acho que foi a Fabiane que estava falando, né? É um estado que nunca teve lá muitas benesses dos grupos que ocupam o Ministério da Saúde, ali, a coordenação de saúde mental. Essa é a realidade aqui de Santa Catarina. Então, é um balanço entre muita resistência, muita vontade e muito reacionarismo. Governos reacionários, a sociedade aqui, 80% vota na extrema-direita,
com exceção da capital Florianópolis, onde é mais equilibrado. Então, uma realidade muito preconceituosa, muito estigmatizante, manicomial. A psiquiatria aqui é desse tipo, manicomial, psiquiatrizante e estigmatizante. E a universidade tem uma formação mais ou menos progressista, mas tímida, um pouco tímida. Talvez seja no nosso departamento de saúde pública o único lugar que tem alguma coisa que realmente trabalha com a perspectiva antimanicomial. Do ponto de vista do que a Fabiane também me pediu para falar hoje aqui, com grande alegria que eu queria falar que a gente vai fazer esse ano, e nasceu dos centros de convivência, gostaria de dizer isso. Há 2 anos atrás, nós fizemos um grupo que estava a professora Ariadna Patrícia, aí do Rio, que é uma entusiasta dos centros de convivência, e criamos uma rede de arte e cultura. E daí nasceu a ideia de fazer um congresso, porque a gente se deu conta de que não existe até hoje nenhum congresso para congregar mesmo a questão da arte e cultura em torno da saúde mental, né, sua relação com a saúde mental. Então, nós resolvemos fazer o primeiro Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde Mental, que eu queria anunciar aqui para quem não sabe ainda, que acontecerá de 29 a 31 de outubro, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E queria aproveitar, porque eu estou ouvindo as falas aí, e dizer que essa é uma oportunidade, a moça que falou ali do Bauman, né? É uma oportunidade muito grande, eu acho, de a gente realmente ter um espaço aberto, onde não vão estar somente as comissões, porque às vezes os grupos de trabalho é uma coisa muito boa para trabalhar, é ótimo, mas ela restringe essa participação, evidentemente, porque não dá para botar todo mundo num evento de um grupo de trabalho. Mas a gente queria fazer um evento que trouxesse essa riqueza da arte e cultura, a riqueza dos centros de convivência, e transformar o Encontro Catarinense de Saúde Mental, que é tradicional, que é onde foi fundada a Abrasma, onde foi fundado o Congresso Brasileiro de Saúde Mental, transformar num grande evento de arte, cultura e saúde mental aqui, transformar num grande momento em que projetos de arte, cultura, mesclados com projetos acadêmicos, com um encontro também científico, técnico-científico, aconteça e a gente possa projetar. Acho que é um momento especial, principalmente por causa dessa vinda do Centro de Convivência, é um momento muito especial para lançar definitivamente na sociedade essa ideia da arte e da cultura como elemento estruturante da saúde mental no país. Então, eu queria deixar esse convite para vocês. Nós vamos lançar a página, talvez ainda essa semana, mais tardar na segunda-feira, vai ter a página do evento, primeiro Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde Mental, junto com o Encontro Catarinense de Saúde Mental. E, enquanto a gente falava aqui, me passou a ideia que talvez fosse muito interessante a gente fazer dentro do evento, quem sabe, se vocês acharem que é apropriado, se acharem bacana, fazer um encontro de centro de convivência dentro do evento ali, porque aí você vai ter muita gente vindo, vai ter gente do país inteiro, espero, e vai poder ter uma coisa que discuta os centros de convivência, que estimule os centros de convivência e ter esse encontro, talvez, dentro do evento. É uma ideia que me passou na cabeça agora. Se vocês acharem apropriado, a gente pode depois conversar mais e propor ali na comissão do Congresso, né, que tá formada ali, a Comissão Cultural, Comissão Científica, sobre um grande acolhimento dos centros de convivência, aqui como um evento dentro do evento, digamos assim, um encontro dos centros de convivência. Era isso, queria agradecer. Queria dizer também, eu não sei se eu estou no celular, e aqui eu não vejo todo mundo, aqui não aparece todo mundo, não sei se o Pedro Gabriel está aí, eu ouvi falar várias vezes o nome dele, mas queria dizer que o pessoal já mandou um convite, inclusive, para o Pedro Gabriel, para, se ele tiver a disponibilidade, talvez ser um dos nossos convidados no evento, né, um dos palestrantes. O Pedro Gabriel é uma pessoa que é uma história viva, né, da nossa reforma psiquiátrica, foi coordenador de saúde mental, do Movimento Trabalhador de Saúde Mental, desde o momento zero da reforma psiquiátrica, estava lá. Então, nós mandamos, nesse momento assim de congraçamento, aí, já mandamos um convite, estamos esperando a resposta dele. Eu sei que em janeiro está todo mundo de férias, demora a responder mesmo, mas já está lá na mão dele também, para vocês saberem que a gente fez esse convite, assim como vamos fazer convite para o Ministério da Saúde. Não vamos ter muitos recursos, o evento vai ser autofinanciável,
mas a gente espera fazer um grande evento e eu gostaria de dizer que não é um evento para apresentaçãozinha de trabalho, é um evento que a gente quer ser ator social e levar a arte e a cultura como um fator estruturante importante dentro do movimento da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Era isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Walter. O professor Pedro, ele estava aqui, mas eu não estou vendo, ele deve ter caído, saiu, não sei. Só pode repetir a previsão de data para o congresso, que tem gente que perguntou aqui? Vai ser de 29 a 31 de outubro. Tá bem. E o pré-congresso dia 28, quando pode ter, por exemplo, o encontro de centros de convivência, pode ser dia 28, por exemplo, fazer um grande encontro dentro, é uma ideia. Tá joia. Obrigado. Então, eu vou passar a palavra para o Abimael, para fecharmos aqui as inscrições, e aí eu volto para a Nelly e para a Paula fazer a fala final, para a gente encerrar a nossa roda. Abimael. Olá a todos. Não, vou ser bem rápido, que a gente já está adiantado aí na hora, mas é só para justificar que Iracema citou o Clube da Esquina, né, que funciona no IPUB, mais especificamente nas imediações do CARIM, né, do CAPSI infantil, dizer que o Clube da Esquina continua, né, aos sábados, com as atividades com parceria com cinema, com museus, inclusive parceria também com o CPRJ. Claro, a gente não tem a mesma potência de alguns anos atrás, como Iracema falou, devido a recursos, uma série de coisas que nos impedem, tá? Mas a gente, nesse momento, está de férias e a gente continua, né, firme e forte aí. Só isso que eu queria citar, tá bom? Uma boa noite a todos, beijos, abraços. E também dizer, que bom, Jéssica, que você apareceu, porque eu mandei mensagem para você, né, e aí você não tinha se manifestado, que bom que você está aqui com a gente. Seja bem-vinda, lá do Secoso. Tchau. Obrigado, Abimael. Então, volto para a Nelly. Então, as questões muito instigantes, muito ótimas, maravilhosas. Deveria, Leandro, ter uma nova roda, Centro de Convivência, parte 2, para trazer as questões que foram colocadas aqui, para trabalhar essas questões. A gente não consegue, né? Qual o tempo que se tem? 1 minuto? Não tem, mas vou falar algumas coisas que eu achei assim, muito importantes, né? Em primeiro lugar, se de trás para frente, né? Quando a Jéssica fala da questão da centralidade do centro de convivência, é muito interessante, porque tem um deslocamento mesmo desse lidar com o outro, desse cuidado, de inovações, né, digamos assim, tecnológicas, né, para se estar, né, no lidar das emoções, como diria Nízia Silveira, né. Essa centralidade é interessante, Jéssica, porque é uma centralidade que demorou 30 anos para se deslocar. Hoje, quando a gente olha o dispositivo de convivência com uma centralidade, essa centralidade desse dispositivo está à margem há mais de 30, 40 anos. Então, vem essa questão que a Fabiane coloca, por que, né, tanta demora, 30, 40 anos? Porque os CAPs surgiram junto com os centros de convivência. Os CAPs, hoje, a gente tem 3.019 CAPs, centro de convivência nem sabe quantos tem. Então, é uma diferença radical, né? Na trajetória desses dois dispositivos. Eu sempre penso sobre isso, assim. Então, Fabiana, assim, não tem uma resposta, foi isso, foi aquilo. São várias questões associadas, assim, né? Para saber exatamente do que se trata, teria que ter mais estudos, mais pesquisas e tal. Mas eu acho, assim, que essa questão também passa, né? Essa demora, né? Para a gente ter efetivamente a implantação de uma rede de centros de convivência semelhante a que a gente construiu na experiência brasileira, né, construiu no CAPES, uma parte eu acho que tem a ver com a questão do orçamento público mesmo, da escassez do orçamento. Então, da decisão das prioridades, né? Então, se você tem uma dimensão muito extensa do sofrimento mental, com situações de muita precarização da vida, com necessidades de muito investimentos numa lógica, né, desse cuidado mais intensivo do tratamento, nessa perspectiva também, né, isso é um modelo também. Então, a tendência é isso ir, esse orçamento, que é sempre muito restrito, né, ele ser investido nesses dispositivos, digamos assim, mais densos desse cuidado. Eu acho que São Paulo é uma cidade, é um estado muito mais rico, e o município de São Paulo, então,
nem se fala, né? Tem uma riqueza maior em relação aos outros municípios, né, as outras capitais brasileiras. Então, eu fico com essa pista, sabe? Uma questão da restrição do orçamento público, por um lado, e tem a questão também ideológica, a questão cultural, né? Para você instituir um centro de convivência, tem que vencer vários muros, vários obstáculos conceituais, metodológicos, de concepção de que é saúde, né? Porque a gente fala muito, a saúde não é doença, mas a saúde na universidade é doença, quando a gente trabalha é doença, né? A gente fala, mas não tem materialidade no sentido de você pensar a saúde como uma dimensão maior da condição da vida, né? E aí todas as dimensões do bem-estar, né? Dos direitos sociais, do acesso ao lazer, acesso a uma vida digna, isso a gente sabe que é saúde, mas as instituições, as políticas não traduzem esse conceito. Então, se não traduz esse conceito, também não vai produzir o dispositivo que traduz esse conceito, né? Mas agora produziu o dispositivo. Agora produziu o dispositivo, então talvez a gente tenha uma materialidade para começar a intervir nessa realidade. Não é que também essa intervenção já esteja pronta, não. Me parece que a experiência de instituir o centro de convivência vai gerar novos centros de convivência, novas concepções de centro de convivência, novas percepções de novas realidades, é a impressão que dá, porque é isso, assim, nada acontece, a política não acontece fora de uma materialidade. Foi muito importante esse passo que a política deu, que a gestão deu, de instituir os centros de convivência. Isso vai nos colocar aqui mais 20 anos, 30 anos de um novo debate, com certeza, e as novas gerações vão acompanhar isso também. É um momento diferenciado, né? Então, assim, eu penso, olha ali, Jéssica, eu penso, Jéssica, assim, Jéssica e Fabiane que traz essa questão, né, da centralidade e margem, né? Está na margem, está na centralidade. Eu acho que isso vai mudar essa configuração a partir do centro de convivência. Questões bem objetivas, assim, Fabiane, o SAIPS ainda não está aberto para receber as propostas de centro de convivência, porque essa etapa do SAIPS aberto ainda precisa de uma segunda portaria, que é uma portaria menos complexa, porque ela é interna aqui, ela não depende de pactuações maiores e tal, mas é uma portaria totalmente técnica, né, dos procedimentos instituídos, de formalização no SAIPS do roteiro do que é um centro de convivência. Então, isso ainda não aconteceu. Quando acontecer, eu me comprometo a manter isso informado aqui à frente da Mira. Olha, já temos 10 centros de convivência, olha, temos 15, 20. Agora, o que é importante a gente saber, que eu acho que eu gosto muito de falar isso assim mesmo, tenho alegria em falar isso assim, o Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, esse que vocês estão em interação, instituiu no PPA, no Plano Plurianual, os centros de convivência. Então, já há orçamento previsto ao longo de 4 anos de 216 centros de convivência, ao longo de 4 anos. Então, isso faz parte do plano plurianual. Você sabe que agora, né, a cada ano, né, a LOA ela é revista pelo Congresso e tal, algum ajuste deve ter, mas, de uma forma geral, isso é a nossa métrica, né? Então, são 216 centros de convivência ao longo de 4 anos, com orçamento previsto. Em relação a esse ato falho do CAPES, é um ato falho que eu sempre cometo, assim, é um ato falho que me fala um pouco da minha percepção das coisas, assim. Eu gosto muito de falar em rede de CAPES mesmo, porque a rede RAPES, nem sei falar rede de RAPES, a RAPES, ela é muito abstrata, né? Ela é muita coisa, ela é uma abstração. E sempre quando a gente fala, né, nas rodas de conversa, sempre tem um usuário que fala assim, eu não sei aonde fica a RAPES, eu não sei bater na porta da RAPES, eu sei bater na porta de um CAPES. E é isso. Então, eu sempre cometo esse ato falho, porque, na verdade, é o que eu penso, assim, eu gosto muito de falar da rede CAPES como uma rede estratégica para que a gente possa efetivar a reforma psiquiátrica, né, ampliar o acesso a direitos, a esse cuidado integral. Posto isso, essa questão que o Bernardo levanta, que eu não sei nem se ele está aí ainda, é um grande desafio, gente, assim, a compartilhar mesmo com a Frente Estamira. A Frente Estamira pode se apropriar desse desafio, que é a questão da formação.
Não adianta fazer um centro de convivência para ser mais um serviço, mais uma porta fechada, né? Mais né, licença, por favor, me dê licença, posso entrar aqui, mais uma avaliação técnica. Não pode ser isso. Para não ser isso, tem que ter muito esforço de pensamento, para sempre remar contra a maré, porque a maré nos leva às culturas hegemônicas, né? Que é a desvalorização do outro, que é a desconsideração pela diferença. Então, assim, centro de convivência, então, quero agradecer a Paula, que ela deu uma ideia genial, que a ideia genial da Paula foi: faça uma nota técnica, junto com a portaria, para as pessoas também tomarem conhecimento do que é o centro de convivência. E aí eu já vou encerrando, eu não consigo falar sobre tudo, mas eu queria falar sobre a Carol, né? A Carol, essa questão também é muito importante, essa questão do centro de convivência, da mediação, né? Da redução de riscos e danos. De fato é isso, né? Através do centro de convivência, a ideia da redução de danos, mas a gente não tem uma ideia de fazer o centro de convivência especializado em álcool e outras drogas. Não, assim, a ideia é a diversidade, é a conjunção, né, de várias situações diferentes, assim, de demanda de saúde. Então, não vai ter um centro de convivência AD, por exemplo. Mas isso nos coloca desafios também, muitos desafios, porque as pessoas também têm demandas específicas, né? Não é você também pensar no universal sem pensar a diferença ali no miudinho, né? Nas pessoas, nas suas singularidades. Então, a isso também, eu coloco assim, o centro de convivência vai nos ensinar muita coisa. Essa implantação em rede vai nos ensinar muito, não sabemos tudo, né? E eu acho que essa questão que você coloca é uma questão também que eu fico muito pensando, sabe? Como é que a gente abre para a diversidade? Como é que a gente atende às singularidades da diversidade? Como é que a gente atende isso, né? E como é que a gente faz um serviço de baixa exigência, mas que de fato também possa acolher as pessoas nas suas diversas demandas de cuidado? Então é um desafio, que eu acho que é um desafio muito ligado também à questão da promoção da saúde, da prevenção e da promoção da saúde. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso, e talvez num país, né, com mais condição, com mais políticas públicas instituídas, com o SUS mais fortalecido, a gente consiga também produzir mais delicadezas nesse cuidado. Eu acho que a gente ainda está muito longe, porque está muito difícil, né? A vida vai caminhando, né? A vida política vai caminhando por caminhos muito tortuosos, né? Todos nós sabemos disso, né? O Império contra-ataca, né? O Império agora resolveu contra-atacar e forte. E a gente tem que produzir resistência o tempo todo. A alegria do processo é que a gente tem uma janela de oportunidade de instituir uma coisa muito nova no campo da saúde mental. Muito nova mesmo, que é essa possibilidade aí dessa convivência aberta, das diferenças, dessa alegria do encontro com o outro, sabe? E dessa possibilidade de você fazer uma formação permanente mesmo, o tempo todo revendo, né, seus próprios preconceitos, né? Então, e sempre apontar para o futuro, né? A esperança, sempre uma esperança aí, eu acho que tem que chamar Paulo Freire, né? A esperança como resistência, como capacidade de produzir futuros. Relembro, então, que a gente criou isso que o Centro de Convivência Virtual, o Fórum Permanente, o Fórum Nacional Seminário, num período muito adverso. E fomos capazes de, né, mediados por esse desejo de arte, cultura na vida e produção de mais felicidade para todo mundo. Que eu acho que é bem importante. Eu, pelo menos, sinto muita falta disso, assim, né? Da gente poder estar bem, né? Bem, amplamente bem na vida, né? Com a gente e com o outro, né? Então, é isso. Agradecer muito, não consigo falar sobre tudo, gente, infelizmente, são muitas questões. Iracema, o depoimento da Iracema é muito importante. O Clube da Esquina, né? Eu acho também, Leandro, uma sugestão, quando se pergunta, pode repassar o dinheiro diretamente para o gestor de centro de convivência? Não, não pode e não deve. O SUS é uma política pública, ele conta com mecanismos públicos de transferência de recurso, e isso tem que ser muito monitorado, tem que ser muito protegido por nós. Então, acho que uma sugestão, sabe, Leandro, assim, talvez a gente pudesse falar mais do SUS mesmo, a estrutura SUS. O que é uma CIB? O que é uma CIT? O que é uma CIR? O que é um plano estadual? Sabe, assim, os elementos da gestão
que o SUS é uma grande engenharia, o SUS é uma obra de arte, né? É uma obra de arte em torno da saúde e da gestão. É uma coisa belíssima, é uma história do Brasil, nós brasileiros. Brasil dos brasileiros. A gente tem SUS. Então, acho que seria muito importante direcionar essas questões para esse entendimento, sabe? O que é o SUS? Eu acho que valeria a pena. Então, gente, assim, é isso. Falaria muito, né? É um tema que eu gosto muito, mas é isso. Nosso tempo. Agradecer demais o convite, todas as participações, as manifestações. Estamos juntos aí. Contem com a gente. Contem com a gente. Obrigado, Nelly. Super importante a sua disponibilidade para estar aqui conosco. De fato, ficam essas sugestões, a equipe está aí fazendo a síntese dessa roda, você aí com essa visão do Planalto Central. A equipe está fazendo a síntese dessa roda, né? Para quem não sabe, todas as rodas têm uma equipe de extensionistas nos bastidores, fazendo a síntese para que a gente possa depois utilizar isso também como material de consulta, pesquisa. Tem roda que já foi editada, está disponível, por exemplo, da semana passada no YouTube, que a gente tratou de matriciamento, território e projeto terapêutico, coloquei aí o link há pouco, e a gente está nessas rodas deste ano, de fato, pensando um pouco isso que você traz, né, de voltar dar um passo mais e falar um pouco de fundamentos, né, daquilo que nos organiza, né, e é uma boa sugestão, nós não tínhamos pensado nessa daí sobre o SUS. Ficou anotado a proposta da gente fazer uma 2 sobre centros de convivência, temos uma aí sobre formação, que a gente também está pensando, que esse processo de organizar rodas, embora a gente faça isso para toda semana, não é simples. Eu vou passar rapidamente para a Paula fazer. Paula, você quer fazer uma fala final? Não sei se você quer fazer. Não? Não, muito rapidamente eu quero mais agradecer, porque eu fui totalmente contemplada pelo que ele falou. Eu não acho que, assim, eu falaria mais coisas. Eu acho que respondendo muito, é isso, né? 1 minuto para poder falar sobre coisas, né, muito importantes que nos atravessam historicamente dentro da construção da história da saúde mental, né, Fabi? Acho que são processos, a gente deu importância pela reforma num processo de saída do horror do hospital e focamos no CAPS, né? Mas só que isso durou 30 anos e a gente vê que a gente ainda precisa, às vezes, retornar, né? Porque são muitas lutas que a gente não pode deixar de estar alerta, atento e forte, né? Concordo totalmente com um novo momento a partir dessa portaria, de pensar outras formas de viver. Dentro da universidade, a gente também está com uma mudança curricular, pensando muito, nossa, fazendo muitos estranhamentos, assim, né? Será que a gente está formando mesmo para a saúde, né? A gente forma muito mais para a doença, porque a gente enfia o estudante dentro de tudo que promove a gravidade, a doença e o transtorno, mas a gente não está com o estudante dentro da família, por exemplo, dentro das praças, dentro dos espaços públicos, né? Dentro dos quilombos, dos espaços de produção da diversidade, para a gente saber como que a gente vai acolher essa diversidade lá dentro do centro de convivência, por exemplo. Então, é esse passo anterior, né, na produção de saúde mesmo. Então, acho que é muito para onde a gente deve apontar, sabe? Eu também acredito muito que esse é uma nova lente, talvez, né? Que a gente deva estar mais atento e forte mesmo em pensar, em estar junto em diversos aspectos, né? No aspecto da gestão, da educação, da formação, da arte, da cultura, se misturando o quanto possível dentro dessa perspectiva para a gente fortalecer mais essa demanda e entender, junto com a comunidade, como isso é importante, produzir bem viver, né? Não somente nos espaços das nossas bolhas, mas para além, muito além dessas bolhas que a gente vive, né? Eu queria só falar uma coisinha, posso? É muito rápido, assim, muito para Paula, né? Eu não sei, Paula, você está à frente do Centro de Convivência e você conhece a história do Gilson Secundino, porque o Gilson, ele foi um cara que ele fez centro de convivência na Praia Vermelha, ele articulou um centro de convivência vivíssimo, participando de atividades de música, sendo uma referência para estudantes, é uma coisa assim, a história do Gilson é muito linda, e o Gilson, ele que deu o nome ao Tapirã do Pirá do Pirô, né? Ele que batizou, era um filósofo, né? Muito sagaz, muito inteligente. Eu acho que valeria a pena o centro de convivência, vocês
ficarem mais rente com essa história do Gilson. Ele fez um trabalho muito importante na Praia Vermelha, muito mesmo. Na última roda você falou dele também, né? É verdade, é super, super importante. Cada vez mais a gente vai entender um pouco melhor essa história do quanto é inspiradora, né, também para a gente. E eu acho que é isso, assim, te agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer do quanto é importante, né, tive 2 espaços hoje de conversa, quanto é importante a gente poder conversar, super faço votos de apoio para uma segunda, terceira, quarta roda, porque eu acho que é assim que a gente consegue entender que todos temos as dificuldades, mas que estamos juntos aqui para fortalecer, né, e seguir mais em frente. Obrigada. Obrigado, Paula, também. Fabiane, rapidinho, que a gente já estourou muito o nosso tempo. Tá. Na verdade, é só um pedido, um convite para que vocês possam ter vontade e encontrar alguma disponibilidade para passar os olhos em cerca de 40 páginas, que é o que a gente conseguiu juntar de contribuições vindas de muitos lugares do Brasil, de vários usuários, colocando o que eles pensam e o que eles sentiram sobre o vídeo que está da escola de Alagoas, que tem outras escolas técnicas seguindo o exemplo e fazendo aberrações parecidas, né? Então, a gente, conforme aquilo foi ficando muito grande, foi difícil sintetizar para que a gente pudesse lançar uma nota, mas isso está para acontecer a qualquer instante, na verdade, faz tempo. Mas sempre aparece mais alguém que quer contribuir. Então, a qualquer instante, quando ela ficar pronta, eu gostaria que vocês pudessem passar os olhos, pelo menos, né, nesse material. Tem inúmeros relatos de usuários do Brasil inteiro que relatam, né, como que foi a situação de quando eles próprios passaram pela experiência de contenção mecânica, ou seja, de terem sido amarrados à força, e como eles sentem e percebem um curso técnico de enfermagem com alunos que fizeram aquilo que está divulgado nas redes sociais. E a intenção é que a gente busque assinaturas de apoio para, na sequência, encaminhar para os conselhos e para as secretarias de saúde, de educação, de enfermagem e de direitos humanos, para quem sabe possa chegar na escola e em outras escolas e na sociedade como um todo, e na luta antimanicomial e nas instituições de ensino, algo que sirva para que aquilo não se repita, né? Porque a própria escola produziu um vídeo legitimando aquele conteúdo como um conteúdo digno e digno de estar formando futuros profissionais. Então, isso é uma verdadeira afronta às pessoas em situação de sofrimento psíquico, e como se não bastasse o próprio vídeo em si, ele está publicado em algumas, tipo no Metrópolis, Band, Gazeta, acho que se juntar todas as curtidas e comentários deve chegar a 1 milhão, né? E os comentários são muito, a grande maioria dos comentários são tão horríveis quanto o próprio conteúdo, ou seja, os comentários legitimam aquele vídeo. Então, eu queria muito que vocês possam passar os olhos, eu nem vou ficar pedindo para ler 40 páginas, mas que possam ajudar a espalhar, porque é a voz de muitas pessoas trabalhadoras da saúde mental, estudantes que querem ser médicos psiquiatras, como temos aqui hoje um colega aqui de Curitiba, o Augusto César, e de inúmeros usuários de vários lugares do Brasil, não 40 páginas de coisas escritas, veio chegando e quis construir, não é pouca coisa, e mostra, por outro lado, que tem gente interessada, sim, no nosso país, em fazer frente e combater coisas manicomiais, né? E que a gente possa, que vocês possam ajudar a fortalecer isso. Quem sabe a Nelly possa, no Ministério da Saúde, fazer chegar essa nota no Ministério da Saúde, no Departamento de Saúde Mental, e quem sabe ajudar a pressionar a escola para, no mínimo, gravar um vídeo se explicando a respeito daquilo, especialmente se dirigindo às pessoas em sofrimento psíquico. Acho que é isso que eu queria dizer. Muitíssimo obrigada. Obrigado, gente. Vamos encerrar nossa roda, senão a gente vai ficar, a gente não consegue. Semana que vem tem mais. Boa noite para todas as pessoas.